começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. Podemos assentar quem ficou de pé. O texto está falando aí de Jeorão. É uma coisa que eu queria te pedir. Já falei no outro seminário, vou repetir nesse, porque eu acho que tem gente diferente. Eu falo muito rápido, muito rápido. Então eu preciso que você preste muita atenção e que você anote e que você fique focado em mim para você não perder nenhum raciocínio. 2 Crônicas 21:20 está falando de um rei de Israel chamado Jeorão. E tem muita coisa na Bíblia que às vezes a gente não presta atenção. Olha aqui para mim. Tem muita coisa que eu já li a Bíblia toda algumas vezes. E às vezes a gente passa por algumas passagens e não presta atenção nela, deve ter acontecido com você. Às vezes você passa por algumas passagens na Bíblia e aquilo não te chama atenção e você vai. Aí você lê uma vez, aí você lê duas, você lê três, e aí na terceira, quarta, quinta, aquele texto fala algo com você mais forte. Porque a palavra de Deus é assim, ela é uma mina, ela é como uma pérola no fundo do mar, que você precisa mergulhar e mergulhar fundo para encontrar. Às vezes nós passamos por um texto sem perceber algo. Esse texto andou me chamando a atenção há uns meses atrás, um mês ou dois atrás, porque o texto diz que Jeorão morreu, reinou em Israel durante 8 anos, e morreu com 40 anos, e foi-se sem deixar saudades. Morreu sem deixar saudades. Isso às vezes mexeu comigo, porque eu pensei assim, como é que eu estou passando pela vida? Será que a vida tem tomado conhecimento de mim? A vida não tomou conhecimento de Jeorão. Ele assumiu o reino em Israel com 38 anos, reinou 8 anos, e quando você vai ler a história desse rei, ele foi um rei perverso, foi um rei mau, ao ponto que quando sepultaram ele, na sua lápide ficou lá, morreu sem deixar saudades, e não foi permitido ser sepultado no túmulo onde ficavam os reis de Israel. Outros reis de Israel tinham sido maus, tinham sido ruins, não foram bons governantes. No entanto, eles foram sepultados no lugar de reis. Mas esse rei não. Ele não foi sepultado junto com os outros reis, porque ele foi muito ruim. Às vezes nós passamos pela vida sem nos preocupar com as pessoas, com o que fazemos, esquecemos que a nossa vida é uma semeadura, nós colhemos aquilo que plantamos. Mas às vezes a nossa passagem pela vida é tão egoísta, é tão despreocupada com relação aos outros, e nós não estamos preocupados com o que é que vão falar de nós quando nós morrermos. Eu sei que é verdade que quando a pessoa morre, ela vira santa. Ele pode ter feito tudo isso, que tinha um pessoal lá no Rio de Janeiro que morreu o chefe da família, e não sei se padre ou pastor foi lá fazer o sepultamento e começou a falar assim, e fulano de tal era um bom homem, fazia tudo muito bem, muito honrado, cuidava dos seus compromissos e tal, e a mulher dele quieta ouvindo, mas o seu filho de 8 anos e a criança, você sabe, você não segura ela. Alguém disse assim, se nós levássemos a vida a sério como a criança brinca, nós teríamos muito maior sucesso. Que isso? Se eu levasse a vida a sério como a criança brinca, já tentou tirar a atenção da criança quando ela está brincando? Ela não te dá ideia. Ela está focada naquilo ali, e com coração. Se nós levássemos a vida, colocássemos o coração em tudo que fazemos, mas isso é um assunto para outra mensagem. Vamos falar do velório, da morte. E o preletor ali daquele velório começava a dizer que ele era um homem bom, que fazia tudo bem, deixou a família que o amava e partiu e tal. Aquele menino puxou a blusa da mãe e disse assim, mãe, nós estamos no velório errado. Esse não é o meu pai. E ela deu o peteleco no menino, porque parece que a pessoa morre e há uma intuição, uma coisa em nós de dizer que era um homem bom, era uma mulher boa, era santo, era isso e aquilo. E o texto aqui está dizendo que Jeorão morreu sem deixar saudades. Quantas pessoas têm morrido sem deixar saudades? No seu velório acontece exatamente assim. Alguém às vezes começa a dizer isso e era aquilo, e o outro vai dizer assim, puxa, parece até que nós não conhecíamos a mesma pessoa. Parece até que ele tinha 2, 3, 4, 5 faces. A nossa vida, ela precisa ser um reflexo da vida cristã de fato, daquilo que realmente somos, pensamos, agimos.
Quando eu e você partirmos, quando você partir, o que é que você espera estar escrito na sua lápide? Ou o que você tem feito em vida para que haja uma mensagem lá? Quando eu partir, eu acho que, um profeta de Deus falou assim para mim: você não vai ver a morte. Eu tomei posse. Eu espero ser arrebatado e não morrer. Mas se acontecer antes, acho que está registrando aí no DVD, eu quero que na minha lápide esteja escrito assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. A minha vida, os meus alunos do ITQ dizem que eu respiro escatologia. Eu creio, tenho convicção do meu chamado, que Deus me chamou para anunciar que Jesus Cristo está voltando. E uma vida cristã só tem frutos quando é uma vida vivida com propósitos. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Sim, porque a morte, a tanatologia, a morte é algo que todos nós passaremos. Eu recebi uma pergunta de um aluno do ITQ da Bahia, me perguntando assim: professor, estou estudando em escatologia, a tanatologia, o estudo da morte. Afinal de contas, o que é a morte? A morte é um anjo ou a morte é um fenômeno? E aí, a morte é um anjo? Não, a morte não é um anjo. A morte é um fenômeno que está inerente, está ligado à nossa vida. Todo ser humano vai passar pela morte. Todos vocês que estão aqui vão passar pela morte, a não ser que Jesus Cristo volte antes. Porque, do contrário, estamos sentenciados a morrer. A morte é algo que faz parte de nós. É algo que está impregnado na vida humana. Todos nós morreremos. No entanto, fomos criados seres espirituais. Em Gênesis 3, 6, 7 e 8, está escrito que Deus passeava no jardim, na viração do dia, e ele buscou Adão. Mas Adão e Eva tinham pecado e tinham se escondido atrás dos arbustos, das árvores. Deus sabia que eles estavam ali, mas Deus disse: Adão, onde estás? Deus, nessa tarde, ao longo de toda a minha vida, antes que eu morra, antes que você morra, Ele tem gritado, bradado: Rodrigo, onde estás? José, Maria, João, Kleber, Reginaldo, Reinaldo, onde está? Estou aqui, será que Deus não é onipresente? Será que Ele não pode ver tudo? Ele não sabe onde nós estamos, onde eu estou, onde está a minha vida, onde vai o meu pensamento? Sim, Ele sabe, mas Ele respeita a sua individualidade. Ele respeita você como indivíduo. Ele quer que você se apresente a Ele. Alguém disse assim uma vez: vocês crentes, estudantes de teologia, são loucos. É impossível estudar um ser infinito, que é Deus, um ser que é acima de todas as coisas. É impossível estudá-lo. De fato, seria impossível estudá-lo se ele permanecesse no seu estado de muito alto, de elevadíssimo. No entanto, esse Deus escolheu revelar-se a mim e a você. Ele criou a mim e a você para ter intimidade com Ele. Somos essencialmente seres espirituais. Um grande pastor disse, e eu gostaria de repetir aqui: todo ser humano pertence a pelo menos 4 mundos. Meu Deus, agora então eu sou um extraterrestre. Não, não é isso. Quando a gente se refere a mundo, por exemplo, mundo animal, tudo que, quando nós falamos que pertence ao mundo animal, é tudo relativo ao mundo animal. Mundo da criança, quando nós falamos em mundo da criança, nós estamos falando em tudo que se refere à criança. MQCC, Missão Quadrangular Cristo para as Crianças. Cultinho, desenhos, tudo que se falar em termos de criança pertence ao mundo da criança. Todo ser humano pertence a 4 mundos: o mundo biológico, o mundo sociológico, o mundo psicológico e o mundo espiritual. E todo ser humano, eu, você, nós somos um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. Fomos criados para interagir com um ser que é espírito. Enquanto a filosofia é muito importante, ela é relevante para a teologia, para a tanatologia, enquanto ferramenta de busca do conhecimento. Porque o problema, às vezes, da filosofia acadêmica é que ela não aceita uma verdade absoluta. E ela lança, então, sobre a humanidade 3 grandes anseios, que, segundo eles, não há resposta.